Bueno, pessoal, eu quero corrigir com vocês agora então o nosso simulado, que caiu principalmente a questão da polilelia, tá? Só que para a gente recordar, polilelia tu tem dois grandes exemplos clássicos, a pelagem dos coelhos e a tipo sanguíneo do fator do sistema BO. Tá? No simulado eu preferi colocar uma coisa que está mais próxima da realidade de vocês, que é a parte de tipagem sanguínea do sistema BO. Tá? Só que junto com essa parte de sangue do sistema BO, que é um caso de polilelia, porque tu tem três alelos, o IA, o IB e o Izinho, tu estuda normalmente também o fator RH, só que ele não é polilelia, porque só tem dois alelos, o alelo dominante e o recessivo. Só que a gente trabalha tudo junto, a parte de sangue. Bom, essa primeira questão fala sobre a eritroblastose fetal, que é uma doença bem importante para vocês lembrarem, né? Só para a gente recordar assim rapidinho o que tem que acontecer para acontecer a eritroblastose fetal. Tu tem que ter um homem que vai ser RH positivo e tu tem que ter uma mulher, desculpa aqui que minha habilidade com o mouse não é muito agradável, né? Tem que ser RH negativo. E eles vão ter que produzir uma criança qualquer, vamos dizer aqui um menino, tá? RH positivo. Tá? O que acontece nessa eritroblastose fetal? Em primeiro lugar, é uma incompatibilidade então específica do fator RH. Tá? Uma pessoa com RH negativo, só para a gente recordar, ela não nasce com anti-RH. Diferente do sistema BO, onde se tu for sangue A, tu tem anticorpo, aglutinina anti-B, e se tu for B, tu vai ter anticorpo anti-A, no sistema BO, né, no fator RH, se tu for RH negativo, tu não vai nascer com anti-RH. Né? Tu só vai produzir o anti-RH se tu for sensibilizado. E quais são as duas maneiras de tu ser sensibilizado? Ou tu recebe uma transfusão sanguínea errada, né? Tipo, se tu for RH negativo e tu receber um sangue RH positivo, isso vai fazer tu produzir anti-RH, sensibilizou. Ou se tu for uma mulher, tu pode gestar uma criança RH positivo. Tá? Tu pode gestar uma criança RH positivo. O que acontece? Durante a gestação, as hemácias da criança não passam por corpo da mãe, então não vai ter galho de estar sensibilizando a mãe durante a gestação, porque hemácia não passa. Anticorpo passa de um lado para o outro, tanto do bebê para a mãe e da mãe para o bebê, mas hemácia não. Só que acontece, na hora do parto, tu tem aqui ó, a placenta se descola e algumas células sanguíneas da criança vão cair no corpo da mãe. Essas células sanguíneas da criança que caem dentro do corpo da mãe vai funcionar como um corpo estranho, vai induzir ela a produzir os anticorpos anti-RH. E a partir do momento que uma mulher produziu, não tem como tu remover isso dela, fica com a memória imunológica. Vai ficar sempre pronto aquela informação para tu produzir tri rápido, né, esses anticorpos depois de novo. Tá? Então isso a gente fala em ser sensibilizado. Tá? Por isso que a gente fala que não tem perigo para uma primeira criança. Porque numa primeira criança, se a mulher nunca foi sensibilizada antes, não teria risco para ela porque ela ainda não teria os anticorpos. Só que agora, a partir do momento que ela foi sensibilizada com uma primeira criança RH positivo, se ela tiver uma outra RH positivo, daí sim ela teria o risco de os anticorpos que ela produziu anteriormente atacarem aquele sangue da criança e deixar ela anêmica, até em alguns casos abortar. Bom, felizmente isso nem sempre vai acontecer, por quê? Porque nós temos como prevenir, né? Tu pega, logo após uma criança RH ter nascido, se uma mulher for RH negativo, e tu injeta anticorpo anti-RH, tá? Só para a gente entender, por que é logo após a primeira criança ter nascido? Porque se tu injetar esses anticorpos anti-RH durante a gestação ainda, antes de ter nascido, o próprio anticorpo já vai atacar as hemácias daquela criança que está dentro da barriga da mãe. Então, o que tu espera? Espera a criança nascer e tu tem até 3 dias para fazer essa injeção na mulher. Qual que é o grande objetivo de tu fazer essa injeção na mãe ali que tinha tido uma criança RH positivo? Tá? O objetivo desses anticorpos que tu injetou é destruir as hemácias do bebê. Essas hemácias aqui, ó, que vão ficar circulando no corpo da mãe e num primeiro momento elas serviriam como um corpo estranho, induzindo ela a produzir anti-RH, elas vão ser destruídas antes
pelo soro injetado. E daí com isso, a mulher não vai produzir por conta própria. E daí ela não produzindo por conta própria, o que vai acontecer? Ela não vai ficar com memória imunológica. Tá? E o que acontece com esses anticorpos anti-RH do soro que tu injetou? Como aquilo não era do corpo da mulher, ela vai acabar eliminando conforme passa o tempo. Então, ela vai eliminar porque não era dela. Tá? E daí com isso a mulher não foi sensibilizada. Esse que é o grande objetivo desse soro, dessa injeção de anti-RH. E daí, obviamente, em toda criança RH positivo que nascer, a mulher vai ter que tomar essa injeção. Tá? Então, qual que é o grande objetivo desse anticorpo? Modificar o RH do filho? Não, né? Porque a única chance de tu modificar é alterar isso geneticamente, e isso não tem como fazer. O grande objetivo é fazer o quê? Destruir as células sanguíneas do bebê que estão dentro do corpo da mãe. Daí esse anticorpo destruindo não vai deixar a mãe produzir por conta própria. Né? O objetivo é formar a memória imunológica da mãe? Não, justamente, tu quer evitar que ela faça isso. Tu quer evitar que ela produza a memória imunológica dela. Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe? Não, a mãe não pode ter os anticorpos. Porque se ela já tiver esses anticorpos, né, já vai ter atacado o sangue do filho antes. E promover a alteração do tipo sanguíneo materno. Olha a besteira, né? Não tem como tu mexer no alterar o sangue da mãe. Por isso, realmente, só letra B. Pessoal, eritrobastose fetal é um negócio muito importante para vocês. Essa parte de sangue eu acho muito útil, tá bom? Espero que tenha acertado essa aí. Vamos para a próxima. Bom, nessa questão 2, ó, pessoal, é um teste de tipagem sanguínea. Tá? Só para a gente recordar, na tipagem sanguínea, tu busca descobrir qual é o tipo de aglutinogênio que tu tem. Por quê? Porque tu pinga na lâmina já um anticorpo anti-A, tu pinga na lâmina anticorpo anti-B e tu pinga na lâmina anticorpo anti-RH. O que tu faz depois? Tu fura o teu dedo e pinga uma gota de sangue em cima de cada um dessas gotas de anticorpos que tinha ali. Por que tu pinga essa gota de sangue ali? Porque tu quer descobrir se o teu corpo tem aglutinogênio A, tem o antígeno A, se ele tem aglutinogênio B ou se ele tem o aglutinogênio RH. Esse é o grande objetivo. Tu vai procurar qual é o tipo de aglutinogênio que tu tem. E como que tu vai ver isso? Se tu tiver o aglutinogênio, por exemplo, A, quando tu pinga teu sangue na gota de anticorpo anti-A, o anti-A vai atacar o teu aglutinogênio A e atacando o aglutinogênio A ele vai causar aglutinação, como tu pode ver nesse desenho aqui, ó. Então esse indivíduo aqui quer dizer que quando ele pingou a gota de sangue dele e aglutinou com anti-A, quer dizer que a aglutinina anti-A atacou o aglutinogênio A, isto é, ele tem aglutinogênio A. Quando ele pingou a gota onde tinha o anti-B, o anti-B atacou o aglutinogênio B, então quer dizer que ele também tem aglutinogênio B. Qual é o sangue que tem os dois tipos de aglutinogênio? O sangue AB. Tá? Quando ele pingou a gota de sangue aqui onde tinha o anti-RH, o anti-RH não teve o que atacar aqui, ó. Por quê? Porque não houve aglutinação. Então quer dizer que a pessoa não tem o fator RH na sua hemácia, porque o anti-RH não teve o que atacar. Se ela não tem o fator RH, ela é RH negativo. Como que é o genótipo de uma pessoa assim? Uma pessoa AB é IA e B e RH negativo é Rzinho, Rzinho. Vocês têm que saber isso tudo de cor, pessoal, tá bom? Vai cair na minha E também toda essa parte de sangue, eu acho uma das coisas mais úteis para você de fato. Tá? Então, por isso, a resposta correta dessa aqui, letra B. Vamos para a próxima. Bom, a 3 de novo, ó, um teste de aglutinação, um teste de pesquisa de aglutinogênio. Qual é o tipo sanguíneo de cada um desses indivíduos? Ó, tu já tem na lâmina aglutinina anti-A, soro anti-A, aglutinina anti-B e aglutinina anti-RH. Se quando tu pingar tua gota de sangue formar aglutinar, isto é, formar aglutinados, aglutinação, quer dizer o quê? Que o anti-A atacou o aglutinogênio A, o anti-B atacou o aglutinogênio B e o anti-RH atacou o fator RH. Então, por exemplo, a Amanda aqui, ó, teve aglutinação com soro anti-A, então quer dizer que ela tem aglutinogênio A. Teve aglutinação com anti-B, quer dizer que ela tem aglutinogênio B. E teve aglutinação com o fator RH, quer dizer que ela tem o fator RH. Qual é o sangue que tem aglutinogênio A, B e RH? Um sangue AB positivo.
O Gustavo, ó, não tem nenhum tipo de aglutinogênio, por quê? Porque o soro anti alguma coisa não teve nada que atacar, por isso que não aglutinou em nenhum deles. Logo, qual é o sangue que não tem nenhum tipo de aglutinogênio A, nem B e nem fator RH? O O negativo. A Patrícia aglutinou só com anti-A, quer dizer que ela só tem aglutinogênio A. Então, sangue A e aglutinou com o fator RH, quer dizer que ela tem o fator RH. O anti-RH atacou a hemácia. Logo, ela é um A positivo. O Pedro Luiz, ó, só com anti-B ele aglutinou, então quer dizer que só tem aglutinogênio B, não tem aglutinogênio A. E como não aglutinou com o fator RH, quer dizer que é um B negativo, não tem o RH. Ó, o Augusto também é uma pessoa que tem os dois tipos de aglutinogênio, tanto A quanto B, então ele é sangue AB. Só que como ele não aglutinou com o anti-RH, quer dizer que ele não tem o fator RH, AB negativo. E o Cláudio é um B positivo aqui no final. Ó. Com isso, ó, AB positivo, O negativo, A positivo, B negativo, AB negativo e B positivo. Letra D, a resposta correta do número 3, pessoal. Bem tranquilinha, isso tu pegou a manha. Vamos para a próxima. Bom, olha só, aqui fala sobre os três tipos de sistemas sanguíneos, ABO, MN e RH. Tá? ABO é um caso de polilelia, sistema MN é um caso de codominância, porque outro é do grupo M, daí tu vai ter os dois alelos iguais, MM de macaco, outro é do grupo N de navio, daí tu vai ter os dois alelos iguais, N de navio, ou tu é um indivíduo do grupo MN, macaco navio, né? Daí tu vai ser obrigatoriamente desse jeito aqui, ter os dois alelos diferentes, é um caso de codominância. E o fator RH é um caso de dominância completa. Ou tu tem um alelo dominante, tu é RH positivo, ou tu tem um alelo recessivo e tu tem tu é RH negativo. Então o que ele fala? Ó? Fala que tem um homem B negativo MN, tá? E casou com uma mulher O negativo MM. Vamos lá. Sangue B tem duas possibilidades. Genótipo, negativo só tem uma. MN só tem uma. O negativo também só tem um para cada tipo. E do grupo M só pode ser assim. Vamos lá. Se tu for fazer o cruzamento com relação às tipagens sanguíneas do sistema BO, esse casal aí eles só vão poder ter filhos ou do grupo B, né, ou do grupo O. Então a gente não sabe como é que é o homem na verdade, ó. Mas então, se ele for homozigoto, só teria filhos do grupo B. Se ele for heterozigoto, pode ter metade B ou metade O, mas igual, só pode ser sangue B ou O. Então, olha só, tu já pode excluir algumas possibilidades aqui no próprio enunciado, ó. A letra B tu pode excluir, a letra A tu pode excluir, a letra C, desculpa, tu pode excluir. Agora vamos lá, com relação ao fator RH, os dois são fator RH negativo, que é recessivo. Só vão poder ter filhos RH negativo. Né? Então tu já pode excluir, por exemplo, letra A, está mostrando um RH positivo. E agora, com relação ao sistema MN, ó, se juntar esse M com esse M aqui, tu vai ter um grupo M. Se juntar um N de um lado com M de macaco do outro, tu vai ter o grupo MN. Não tem como nascer uma criança do grupo N de navio. Por isso que tu exclui a letra D. Com isso, só sobra, de possibilidade para filhos desse casal, um B negativo do grupo M aqui. Tá bom? Nessas alternativas, né? Poderiam gerar um O negativo do grupo M também. Vamos para a próxima. Bom, essa questão 5, ó, ela envolve um pouco o conhecimento lá que eu tinha colocado nos exercícios lá no desafio, né? Porque é um caso de polilelia, só que diferente de grupos sanguíneos que são 3, tem 5 alelos. Né? E além de ser um caso de polilelia, é um caso de partenogênese aqui, ó, porque está falando de espécie de abelha. Então o que ele mostra? Ó? Ele mostra desses 5 alelos, eles têm uma relação de dominância, onde o alelo para a cor marrom ele domina todos os demais, depois vem o pérola, depois o neve, depois vem o creme e por último o amarelo. Está aqui embaixo a mesma ideia. Está aqui a relação de dominância.
Fala que tem uma abelha rainha que ela tem o olho marrom heterozigoto para pérola. E se tu for olhar, são os dois alelos que têm o maior nível de dominância. Tendo ele, não importa o outro, né? Tendo marrom, não importa o que tiver junto, esse A1 vai ser olho marrom. Se não tiver o marrom e tiver o pérola, não importa o que tiver junto ali o pérola, vai ser olho pérola. Tá? Então esses dois vão dominar todos os demais. Para quem não recorda, como é que se formam os machos? Os machos se formam por partenogênese, eles são os óvulos que se desenvolvem sem ter sido fecundados. Então, ou o macho vai ser com o olho marrom, ou o macho vai ser com o olho pérola. Né? Porque metade dos óvulos vão formar machos com olho marrom e metade dos óvulos vão formar machos com olho pérola. Daí o que vai acontecer? Depois os óvulos, outros machos que surgirão, por exemplo, eles vão poder fecundar essas fêmeas e gerar outras abelhas fêmeas, tá? Mas a grande questão é, para não precisar mostrar todos os cruzamentos, porque fala que essa abelha rainha, no enunciado, ó, essa abelha rainha marrom heterozigota para pérola, ela foi fecundada por machos de olho marrom, pérola, neve, creme e amarelo. Mas não importa qual é o tipo de gameta do macho. Por quê? Porque como a fêmea tem os dois alelos maiores em termos de dominância, todo e qualquer filhote que nascer dessa fêmea, tá aqui os dois alelos da fêmea, eles vão ter ou o alelo para marrom ou o alelo para pérola. Logo, qualquer filhote que surgir dessa abelha rainha aqui, ó, não vai importar o gameta dos machos, todos eles obrigatoriamente vão ser somente ou marrom ou pérola. Por isso, letra B. Não precisaria fazer todos eles. No que nem a gente fez lá, por exemplo, na situação dos desafios dessa tarefa, dessa aula de polilelia. Né? Lá ele perguntava quantos que seriam pérola e quantos seriam marrons. Daí perguntava números. Aqui só pede qual é o tipo de olho que eles podem formar. Tá? Então, quem tentou fazer lá aquele desafio, ou quem depois pegou a correção para dar uma olhada, eu acho que deve ter conseguido fazer essa. Tá? Vamos para a próxima. Agora vamos lá, ó. Heredogramas, né, para facilitar a nossa vida. Fala que um homem tem grupo sanguíneo A, tá? Tem dois filhos com uma mulher do grupo sanguíneo B. O primeiro filho é AB, tá aqui o primeiro filho sendo AB, e o segundo filho é do tipo A. Agora vamos lá, ó. Esse homem que tem sangue A, num primeiro momento, ele tem duas possibilidades de genótipos. Tá? Tem duas possibilidades de genótipos. Essa mulher que tem sangue B, ela tem duas possibilidades de genótipos também a priori. Mas o que acontece? Vocês conseguem ver que se essa mulher aqui, ó, for IB e B, ela nunca ia ter como ter uma criança A? Não tem como acontecer isso. Então, por isso que essa mulher, ela não pode ser homozigota. Ela tem que ser heterozigota. Qual desses dois alelos que essa mulher doou para o filho A dela? Doou esse aqui, ó, o alelo Izinho. Então, com isso, eu consigo também descobrir que esse filho do casal que tem sangue A, ele não pode ser heterozigoto. Ele tem que ser IA-izinho. O homem, tem como saber sobre ele? Eu não sei se ele é homozigoto ou heterozigoto, não tem como saber. Mas a mulher e o filho, sim. E o segundo filho que tem sangue A. Agora vamos para as afirmações. A mãe é heterozigota? É. Ela tem que ser IBIzinho. No caso de um acidente, os dois filhos podem doar sangue para o pai? O pai é A. O filho sangue A pode. Mas o AB, lembra? Ele recebe de todo mundo, mas ele só doa para ele mesmo. Então o AB não poderia doar sangue para o pai. Então está errado essa aqui. Os dois filhos são heterozigotos. O que tem sangue AB é IA e B. E o que tem sangue A é IAzinho. Verdade. Por isso apenas a 2 e a 3 aqui. Bem tranquilinha a questão também, pessoal. Vamos para a próxima. Ó, de novo heredogramas. Eu fiz aqui embaixo o heredograma para facilitar a nossa vida. E coloquei todas as possibilidades.
né? Tá aqui uma pessoa com sangue B, tá aqui os dois genótipos possíveis. Para positivo, tá aqui os dois genótipos possíveis. Pessoa B só tem uma possibilidade, RH negativo só tem uma possibilidade. Esse primeiro casal aqui, ó, o B positivo com a B negativo, teve uma criança A negativo. Tá? Então vamos pegar o fator do RH primeiro. Um dos alelos do negativo veio da mãe. O outro tem que ter vindo do pai. Então, com isso, eu concluo que o homem ali, ó, ele tem que ser heterozigoto para o fator RH. Agora, vamos lá. Ó. O homem que tem sangue B, se ele fosse IBzão, nunca ia ter uma criança com sangue A. Então, o que acontece? Ele obrigatoriamente tem que ser IBzão, Izinho, e ele tem que ter doado o Izinho para o filho sangue A. E daí, com isso, o filho não pode ser homozigoto também. Tá? Só para a gente brincar de fazer isso aí, pessoal. Vamos para o segundo casal aqui, ó. Uma pessoa AB positivo. Tá aqui os dois genótipos possíveis para o positivo. O negativo, mais fácil, tranquilinho, só tem uma possibilidade. Tá? Então, o que acontece, ó? Com relação ao fator RH, o TEL aqui, ó, vamos pegar o TEL que é mais tranquilo, ele tem que ter um Rzinho da mãe, pelo menos, e pelo menos um Rzão do pai, se o pai for homozigoto, ou se o pai for heterozigoto, ele pode ter o Rzinho. Então, tu não sabe se o TEL é RH positivo ou negativo. Com relação ao sistema BO, o TEL obrigatoriamente herdou um Izinho da mãe e o pai pode ter dado um A ou um B. Então, com isso, a gente não sabe se o TEL é A ou B também. Agora, vamos para a Ana. Ó. A Ana, ela teve um filho que é B positivo. Já teve esse filho B positivo. Então, o que acontece? Ó? Vamos lá. Só para a gente brincar. O pai, o marido da Ana, o pai da criança, ele é A negativo. Tá? E a gente já descobriu que ele é um A heterozigoto. Então, esse filho B positivo da Ana, ó, um gene dele tem que ter vindo do pai, então ele não pode ser homozigoto. Ele tem que ser heterozigoto para ser B positivo. Tá? De quem que veio o alelo para ele ser positivo? Da Ana. Então, a Ana, consequentemente, ela tem que ser RH positivo. Por quê? Porque, de novo, ó, como o pai é RH negativo, o pai desse menino sangue B, o alelo para sangue RH positivo tem que ter vindo da Ana. Então, a Ana ó, tem que ser um RH positivo, ela não pode ser RH negativo. Tá? Então, obrigatoriamente, ela é assim, ó, Rzão, Rzinho, porque a mãe dela só tinha Rzinho para doar. Agora, vamos lá. Essa criança que é sangue B, ela poderia ser IBzão, ou IBzão, IBzão, Izinho. Tá? Como o pai dela, o pai dessa criança, desse menino, é IAzinho, qual dos dois genes que o pai doou para a criança? O Izinho. Então, com isso, ó, eu concluo que esse cara aqui, esse menino aqui, o filho da Ana, obrigatoriamente ele vai ser um B heterozigoto. E daí eu pergunto, da onde que veio esse alelo IB? Tem que ter vindo da Ana. Tá? Tem que ter vindo da Ana. Então a Ana, olha aqui, ó, que ela poderia ser o Izinho da mãe dela, ou o IA ou o IB do pai, ela não pode ser IAzinho. Por quê? Porque se ela fosse IAzinho, nunca teria uma criança do sangue B. Então eu concluo que a Ana obrigatoriamente vai ser uma menina B positivo. Bastante interpretação nesse aqui, pessoal. Então olha só, vamos lá para as afirmativas. A probabilidade da Ana gerar uma criança AB positivo é 1/4. Ó. Se tu for parar para fazer o cruzamento, ó, a Ana é IB Izinho e o pai IB e Azinho, isso aqui só já daria 1/4 de chance de ser AB. Então a chance de ser RH positivo vai dar vezes 1/2 também de novo. Então isso vai dar 1/8. Por isso que não é 1/4 essa chance. O TEL pertence ao grupo sanguíneo receptor universal. Quem é o receptor universal? AB. Não. O TEL não pode ser AB. Por quê? Porque a mãe dele é sangue O.
Nunca uma pessoa sangue O vai ter uma criança AB, tá? Letra C, ó. Desculpa. A Ana obrigatoriamente pertence ao grupo B positivo. É essa aí, ó. Acabei de explicar o porquê. A probabilidade do Theo pertencer ao grupo doador universal é 1/2. Não. O pai do Theo é AB. Ele nunca vai ter uma criança sangue O, né? Porque o O é doador universal. E a Ana poderia gerar uma criança com eritroblastose fetal. Não, por que a Ana não pode gerar uma criança com eritroblastose fetal? Porque a Ana é RH positivo. E daí uma pessoa RH positivo não vai ter risco de gerar criança com eritroblastose fetal, né? Não vai ter problema para essa mulher. Tá bom? Entenderam essa 7, pessoal? Vamos para a próxima. Ó, a probabilidade do casal, tá? Esse casal 5 e 6 aqui, que não copiou no enunciado, né? Mas é o casal 5 e 6, tá? Ter uma criança pertencente ao O negativo, vamos lá. Como é que tá mostrando ali os pais, ó? Vamos pegar o homem ali, o marido, pelo menos, do casal. Ele é sangue A, tá? O pai dele é A positivo, a mãe dele é B negativo, tá? Como a mãe dele é B negativo, é Rzinho, e ele é RH positivo, ele tem que ser heterozigoto para o fator RH. Como a mãe dele é sangue B, mesmo esquema, a mãe dele não pode ser IB e B, porque senão nunca ia gerar uma criança A, né? Então a mãe tem que ser IBzinho. Qual desses dois alelos a mãe doou para o filho? O Izinho. Então com isso eu concluo que o marido é heterozigoto para sangue A e para fator RH. Vamos ver a mulher agora, aqui do casal. Ó. Mesmo esqueminha, né? Ela é B negativo, negativo é mais fácil. Agora, qual que é o genótipo para ela? Né? A mãe dela é sangue O. Logo, ela não pode ser IB e B. Ela tem que ser IBzinho. Com isso, ó, fazendo o cruzamento para saber qual é o tipo sanguíneo do sistema BO, tem 1/4 para cada tipo sanguíneo, inclusive 1/4 para sangue O. E com relação ao fator RH, é um heterozigoto com homozigoto recessivo, 1/2 para cada chance de cada fator RH, 1/4 vezes 1/2, 1/8. Também uma questão bem tranquilinha, espero que tenha acertado. Vamos para a próxima, penúltima. Agora sim, essa questão aqui parece uma questão de literatura mesmo, porque é virar só em texto. Né? Então ela fala ali desse romance do Dom Casmurro, que o Bentinho tinha essa dúvida na cabeça dele, né? Que o Ezequiel, que é o filho dele com Capitu, será que era mesmo filho biológico dele ou era filho do Escobar? Será que Capitu traiu ele com Escobar? E daí ele dá todas as questões dos grupos sanguíneos. Eu fiz essa questão no outro slide aqui, e daí então eu vou explicar no próximo slide. Bom, então o que vai acontecer? Ó? Tá aqui o Bentinho, diz que ele é um O negativo, a Capitu diz que ela é AB positivo, tá? E eles tiveram o Ezequiel, que é um A negativo. Tá? Então o que acontece? Para ter nascido um A negativo no Ezequiel, a Capitu tem que ser obrigatoriamente heterozigota, tá? Com relação ao fator RH. Tá? Esse Ezequiel ele não pode ser IA e A, por quê? Porque o Bentinho só tinha genezinho para doar. Então ele tem que ser assim, ó, heterozigoto para sangue A e RH negativo. Tá? Agora vamos lá. Ó. O Escobar não tinha dados sobre o grupo sanguíneo dele, mas dizia sobre a mulher do Escobar, que é a Sancha, e a filha deles. Ó. A filha é um AB negativo, só tem essa possibilidade. A Sancha pode ser IB ou IBzinho, tá? E como ela é B positivo, ela pode ser RH, Rzão ou Rzinho. Só que acontece, como a filha é Rzinho, a Sancha obrigatoriamente tem que ser heterozigota com relação ao fator RH, tá? Bom, então agora vem a grande questão aqui, ó. A Sancha tem gene IB, tá? Para doar para a filha. Da onde que veio o gene IA então?
tem que ter vindo obrigatoriamente de quem? Do Escobar. Tá? Tem que ter vindo do Escobar. E para ele ter um gene IA, o Escobar, ou ele é sangue A ou ele é sangue AB. Ele pode ser IA e B ou IA alguma coisa. Então ele tem essas duas possibilidades. E para ele, né, ele tem que obrigatoriamente ter isso aqui só. Não sabemos a outra parte. E com relação ao fator RH, um RH, o Rzinho, né, da filha da Sancha com Escobar, veio da mãe. O outro tem que ter vindo do pai obrigatoriamente. Então tem como saber se ele é Rzinho ou Rzão Rzinho? Não temos. Por isso que o Escobar pode ser tanto sangue AB quanto A, tanto positivo quanto negativo. Tá? Então o Escobar tem essas duas possibilidades para as duas coisas. Só que o que tu pode prestar atenção? Baseado aqui, ó, na Capitu, tá? E no Escobar, se tu for pegar o gene IA daqui com o gene IA da Capitu, eles poderiam ter uma criança com sangue A. Poderiam. Se a Capitu for heterozigota para o fator RH e o Escobar, né, tiver um Rzinho que ele tem que ter por causa da filha dele, então eles também poderiam gerar uma criança RH negativa. Então o que acontece? Tanto o Bentinho quanto o Escobar podem ser pais desse filho da Capitu, que é o Ezequiel. O que eu quero dizer com isso? Os resultados dos grupos sanguíneos não tem como excluir a paternidade. Por isso que é a letra B a resposta correta desse exercício. Tá? Se tu voltar lá, tu vai ver que é a letra B que está falando sobre essa questão do que não tem como tu confirmar nem excluir a paternidade nem do Bentinho nem do Escobar por grupos sanguíneos. Tá bom? É uma questão bem xaropinha, bastante interpretativa. Tá? E a última agora, nessa última questão aqui, ó, puramente teórica, ela fala que tem uma pessoa que vai receber sangue, que é sangue B, tá? E tá falando que quem vai doar, ó, a transfusão de sangue de uma pessoa B para uma pessoa com sangue B. Então aqui tu vai transfundir o sangue de uma pessoa B para pessoa sangue B. O que acontece? Uma pessoa sangue B tem aglutinogênio B e tem aglutinina anti-A. As hemácias de uma pessoa AB, o que acontece com elas? Elas têm o aglutinogênio A. Então, qual a grande consequência disso? Se uma pessoa AB doar sangue para uma pessoa B, o anti-A da pessoa B vai atacar os aglutinogênios A que existem na hemácia do doador e isso vai causar destruição da hemácia. Então, pode acontecer essa transfusão de uma pessoa AB para uma pessoa sangue B? Não pode. Tá? Não pode. Não deve ser realizada. Pois os anticorpos que existem, anti-B, não. Pois os anticorpos anti-A presentes no sangue do receptor da pessoa B vão atacar os antígenos A que existem na hemácia de AB. Por isso, letra E. Tá? Então, uma questãozinha também bem tranquila, pessoal. Eu espero, de verdade, eu vi que as notas do simulado foram notas boas, mas eu espero que biologia tenha ajudado vocês de fato aí, que vocês tenham ido bem e tenham entendido. Tá? Já se preparem que na minha E vai cair bastante questão sobre sangue, sobre polielelia. Vou cobrar agora a pelagem dos coelhos. Tá? Então já dei uma revisada, se alguém ficar alguma dúvida me procure. Tá? Valeu, galera. Tchau, tchau.